O Santos Futebol Clube não deixa de nos surpreender. Emoção a cada dia, né? Ou não. Quando a gente já imaginou que tínhamos um treinador, que inclusive o senhor Marcelo Teixeira afirmou na TV Santa Cecília que já estava discutindo reforços, a gente descobre que Gustavo Quinteiros está praticamente renovado com o Vélez Sarsfield. E do nada hoje somos surpreendidos pela imprensa de que o foco mudou pro técnico do Racing, que tem uma filosofia de trabalho e uma filosofia de futebol diferente de Quinteiros. E paralelamente a isso, abri o GE aqui para ver um pouco mais sobre as notícias. Galopo sendo negociado, a gente está negociando com o Galopo, com o Luciano, Tiquinho Soares. Hoje surgiu a notícia de que a gente estava negociando com Tassiano, Renato Kaiser, jogadores muito questionados até. Pergunta se alguém tem saudades do Tassiano, o cara que era do nosso sub-23, surge com alguns brilharecos ali. O Renato Kaiser, que também tem a carinha de um jogador de Série B, né? Enfim, quem que está indicando essas contratações? Uma vez que a gente não tem um treinador e muito menos uma filosofia de futebol a ser implantada aí no próximo ano. Então, primeiro, é sério que a gente vai trazer esses jogadores, Renato Kaiser, o Tassiano, para depois a gente trazer o treinador, sendo que o próprio técnico do Racing estava em vias de renovar o seu contrato com o Racing agora nos últimos dias, e aí o Santos surgiu na jogada, ou seja, chegamos atrasados e nem sabemos se a gente vai conseguir contratar o treinador. Ele tem uma filosofia diferente de trabalho do Quinteiros, e a gente está aí com uma baciada de reforços sendo negociados. Se a gente nem tem uma filosofia a ser implementada por ano de 2025, como o time vai jogar, como o treinador visualiza esse time, a gente já perdeu a oportunidade de negociar alguns outros jogadores também, que não, segundo o novo técnico, ele conta com o Lucas Barbosa. Mas quem que vai ser o novo técnico? Ninguém sabe. E enquanto isso a gente tem dois técnicos que um tá para renovar com o Vélez, quando tudo apontava e Alexandre Galo garantiu para Marcelo Teixeira que ele seria o novo treinador, que inclusive já discutia reforços, tá para renovar com o Vélez. A gente tem agora também um outro treinador que tá para renovar com o Racing, e enquanto isso a gente está negociando jogadores, certo? Quem que tá indicando, como eles vão se encaixar? A gente vai ter novos Billy Arce, Youssouf Ndiaye, Patrick. Gente, o Galo está sendo responsável pela contratação desses novos jogadores, lê-se Renato Kaiser e Tassiano. Ele tem a digital dele nessas contratações. Vocês lembram o que aconteceu com o Patrick, né? Não preciso nem dizer. A gente vai deixar de novo isso acontecer. Cara, como esses caras não são cobrados? Eu não aguento mais a gente ver essa patifaria acontecendo debaixo dos nossos olhos. A torcida critica, mas esses caras, eles não se movem, eles não se sensibilizam com as críticas da torcida, eles não veem que eles estão fazendo M. Cara, eu realmente não entendo o que acontece no clube. A gente não tem mais formas de cobrar, a gente cobra do jeito que dá, que é com o poder da nossa voz, mas me parece que isso não sensibiliza a diretoria. Vou cantar a bola para vocês que não é difícil a gente visualizar agora nos próximos dias, talvez um Cuca ou um Renato Gaúcho assumindo o clube, e aí a gente já vai ter negociado com alguns reforços. Vão vir outros, que o Cuca também adora trazer os reforços com a carinha dele. Se for o Renato Gaúcho, o perfilzão refugo, que ele gosta de contratar. E aí a gente já vai ter alguns outros nomes, vai ter... muito provavelmente os treinadores vão chegar e falar, não, eu quero avaliar o elenco. Rainer, não dispensa não, que eu quero avaliar ele. O Lucas Braga, não negocia não, que eu quero avaliar. Vai finalizar o Paulistão. Não, realmente não dá para contar com esses jogadores. Quando todo santista já via que não daria para contar com esses jogadores. Tá na cara que isso vai acontecer, gente. Então, assim, o Santos Futebol Clube tá perdido na janela de contratações. A gente realmente não sabe o que esperar no ano de 2025. Se não me engano, o Campeonato Brasileiro acabou no dia 11 de novembro com a confirmação do acesso santista à Série A 2025. A gente tá um mês sem treinador e... a Deus dará. Só o Santos e mais 2 clubes não possuem treinador confirmado para a temporada de 2025. Em menos de um mês o clube se reapresenta já para a disputa do torneio nos Estados Unidos.
nos Estados Unidos, depois a gente já começa a preparação para o Paulistão, e gente, a gente tem clássico contra o Palmeiras na terceira rodada. O que esperar, né, desse novo treinador? Para mim, a gente deveria focar em um treinador de futebol agressivo, mas principalmente, essa é uma tecla que eu bato muito, além da filosofia alinhada ao clube, e que, cara, tem que tirar essa galera que tá em cima do clube. Alexandre Galo não dá mais. Esse cara não pode conduzir um projeto de clube de Série A. Só fez M desde que ele chegou ao clube. Cara, primeiro, ok, temos que tirar ele. Inclusive eu torço para que não seja o Gustavo Quinteiros, porque corre nos bastidores a notícia de que, se não for o Quinteiros, tendo o Galo afirmado que esse seria o treinador para 2025 para o Marcelo Teixeira, cuspe aqui, aperto de mão, fio do bigode, Marcelo Teixeira falou, tá, e agora ele tá full pistola, porque se não for o treinador que o Galo atestou a ele que seria, parece que ele vai rodar. Então que não seja o Gustavo Quinteiros, porque daí pelo menos a gente não tem que lidar com a figura do Galo aí no ano de 2025. Mas tem que ser um treinador que, além do futebol agressivo, na minha percepção, tenha uma preparação física exímia para a próxima temporada. O time do Santos, esse ano de 2024, praticamente andou em campo. A gente fez uma temporada física horrorosa, com apenas um jogo por semana, o time não conseguia entregar. Tudo bem que o nosso elenco era um pouco mais velho, mas a gente teve jogadores que simplesmente não tinham a mesma potência. O João Schmidt, que fez um excelente paulista, o Diego Pituca, que fez um excelente paulista também, no Brasileirão, tendo semanas cheias de trabalho, o time não conseguia correr em campo. A gente teve ali uma preparação física muito abaixo da crítica, e na minha percepção, e é por isso que eu gosto muito dos argentinos, além deles terem uma tática mais apurada, eles têm uma filosofia de treino ali e uma equipe técnica de preparação física muito melhor que a brasileira. E hoje o futebol pede uma preparação física exímia. Eu gosto bastante de lembrar do preparador físico do Real Madrid. Me fugiu o primeiro nome dele, mas enfim, esse é o segundo nome dele, é o sobrenome, vou ter que falar, que é o Pintos, e aí a galera falava do método Pintos, mas sem zoeira, porque é realmente o sobrenome dele, que ele fez o Real Madrid voar nas temporadas em que o Real Madrid foi campeão da Champions League. Enquanto no segundo tempo os outros times morriam, agora eu não vou lembrar quais eram as temporadas, mas não sei se vocês lembram, teve algumas Champions ali que o Real só massacrava no segundo tempo. E aí ficou aquele espírito, aquela aura do Real Madrid, né, do imortal, o time que aniquilava os seus adversários no segundo tempo por conta do peso da camisa, enfim. Mas a verdade o fato é que eles tinham um preparador físico surreal ali, que era esse senhor Pintos, que fez o Modric e o Kroos voarem. O Modric com, 35 anos, correndo igual um garoto, sabe? Isso faz muita diferença em o futebol brasileiro. O próprio Jorge Jesus, eu não sei se vocês lembram do Flamengo de 2019, mas aquele time voava. O Gerson, que é isso, eu lembro no jogo do Santos, e olha que a preparação física do São Paulo era muito boa, mas eu lembro muito bem daquele jogo em que a gente perde para o Flamengo no Maracanã, o Maracanã lotado, em que o Santos, mesmo com uma preparação física muito boa por parte do São Paulo, que aliás, na minha percepção, o time só entregava tanto porque tinha essa preparação física, conseguia correr os 90 minutos, conseguia atacar em velocidade, recompor, fazer marcação, pressão alta, isso só é possível com a exímia preparação física. E na minha visão, as comissões técnicas brasileiras não são capazes de entregar isso. Enfim, assistam em algum momento o jogo do Santos e do Flamengo, que eu estou mencionando, do Jorge Sampaoli contra o Jorge Jesus. Cara, o Flamengo naquele jogo voou, os caras pareciam que estavam, com todo mundo correndo com aqueles Nike, com aquela mola daquele tamanho, sabe? Os caras correndo muito, muito forte fisicamente. No jogo da final contra o Liverpool do Mundial também, uma partida excelente do Flamengo, conseguiu bater fisicamente ali de igual para igual com o Liverpool. Enfim, eu acredito que dá para você transformar um time médio em um time competitivo com preparação física. O Fortaleza do Vojvoda tem essa característica também. Nome a nome, me fala aí qual que é o craque, o grande craque do Fortaleza. Mas é um time
com padrão tático, e aí é um padrão tático bom, né? Porque existe o padrão tático ruim, que é ruim todo jogo, é o time fazendo a mesma M todo jogo. No caso do Vojvoda, é um padrão tático bom. Você vê que o time consegue repetir movimentos em campo jogo após jogo, e fisicamente muito bom. Os jogadores, naquela filosofia do Big Ball que eu trabalhei no vídeo de ontem, eles entregam o que o esquema tático e o treinador pede. Então eu não preciso colocar o Camavinga no meu meio campo, mas eu preciso de um volante ali, um exemplo, que execute determinada função, ali um operário. Quem que é? É o fulaninho de tal. Cara, eu coloco ele nesse esquema tático, vai correr pra cacete e vai me entregar aquilo, beleza. E eu vou trazendo esses jogadores, um para cada posição, com um projeto de longo prazo, o time performa. Então, não é raro a gente ver, tipo, cara, por exemplo, um Pikachu que é mega ídolo lá no Fortaleza. Cara, eu atesto pra você, eu não vejo esse cara jogando no Santos e não via, mas o cara performou muito bem em várias temporadas lá no Fortaleza, assim como vários outros, né? A gente teve enfim, cara, aí tem diversos exemplos que a gente poderia trazer. Mas qual que é a visão? É um treinador que pensa esse futebol, que tem uma filosofia clara, e aí o Santos erra muito feio, porque está trabalhando com treinadores a Deus dará, assim, sem uma filosofia clara. Então você tem um cara que pensa um futebol mais reativo, você tem um cara que é o Gustavo Quinteiros, que pensa o futebol mais ofensivo, agressivo, que foi campeão no Chile ano passado, foi campeão na Argentina agora, ou seja, um cara vencedor, experiente. Aí falam de Pesolano, Cuca, dois perfis diferentes. Até o Cuca para o Renato Gaúcho são perfis completamente diferentes. A gente se irritava muito com o Carille, porque ele falava que só tinha um padrão tático, e o Renato Gaúcho, então, que falam que os treinos dele são só rachão. A gente vai voltar para isso, estou falando da era do preparo físico, você vai esperar um time voando do Grêmio fisicamente? Então, realmente, enquanto a gente está caçando treinadores com perfis completamente diferentes para o ano de 2025, eu não acho difícil a gente, paralelamente, e eu critiquei no primeiro vídeo, né, como a gente não consegue contratar jogadores e prospectar um treinador ao mesmo tempo. Puta merda, queimei minha língua, que agora estão fazendo isso e a gente vai ficar com uma baita pipa na mão, que a gente tem um monte de jogador mediano, o treinador vai chegar, que não compactou com esses nomes, vai falar: Tassiano, não conto com ele, pode afastar. Ah, o Renato Kaiser? Não gosto muito dele não conto com ele para essa temporada. E a gente vai ver esses caras afundados no banco no ano de 2025, como a gente viu, por exemplo, o Sr. Patrick esse ano, né? Então, gente, é torcer, porque a diretoria parece completamente perdida, profissionalismo zero, decisões equivocadas até atrás de decisões equivocadas. A gente tem o poder da amizade, né? Que maravilha, o Galo, muito amigo do Marcelo Teixeira, realmente, olha, já se foi a época em que isso dava certo. Parece que o clube não entendeu que os anos 90 já passaram, como eu mencionei no primeiro vídeo aqui do canal. Ah, não, porque o ano que vem vai voltar o Neymar, ai, e aí a gente vai ter uma nova joia da base que vai ser vendida. Cara, acabou esse tempo, não vai mais acontecer, não vai. Espero que aconteça, mas assim, se antes a gente revelava o Neymar, vai ser agora um jogador médio ali, que vai fazer os seus gols aí, e se bobear vai ser vendido pro Botafogo, como a gente tá caminhando, né? Então, realmente eu perdi as esperanças pro ano de 2025, mas esse clube é abençoado, a não ser que algo muito diferente aconteça e, puta, volta o Neymar e alguém injeta dinheiro no clube, nossa, a gente começa a contratar e não sei o quê, mas só nesses últimos 3 meses acredito que a gente perdeu todas as janelas de oportunidade que a gente teve, principalmente ao não mandar o Carille embora quando ele deveria ter sido demitido. A gente esperou para dar uma honra para ele ser campeão e levantar a gloriosa Série B, e aí depois pagar o prêmio e pagar a multa porque ele renovou o contrato automaticamente, e perdemos a chance de trazer Jorge Sampaoli, que tá doidinho para voltar. Não acredito, já falei no vídeo de ontem, em um projeto de longo prazo pro Sampaoli, porque ele é um cara muito instável, ele se
cansa muito fácil dos projetos que ele executa, então não dá para visualizar ele 5 anos à frente do clube, mas acredito que ele consegue ainda assim, talvez em 1, 2 anos, deixar um legado a nível de método, a nível de filosofia, a nível de montagem de elenco, né? Diria já o Cueva e o Uribe, 2 buchas que ele deixou aqui pra gente resolver. Mas enfim, é um treinador que acredito que, de certa forma, deixaria o seu legado. Os outros, realmente até mesmo, e falando aí, eu não vi ninguém comentar sobre isso, mas eu acho, de certa forma, arriscado a gente trazer esses treinadores que treinam na Argentina, não argentinos, porque eles não conhecem o futebol brasileiro. E o que eu quero dizer com isso? Quais são os times competitivos, onde o clube briga na tabela, o que pode ser um elenco competitivo e o que não pode ser um elenco competitivo para a Série A. Porque talvez ele olhe o Santos, eu estou pensando, tá? Por ele não conhecer todos os 20 elencos da Série A e fala assim, nossa, o Santos, gigante, né? Ele chega lá, um monte de cara mais ou menos, e fala, não, acho que dá. Só que aí você tem os clubes que, dão trabalho na Série A, né? Que são não são clubes gigantes assim tal, mas que tem times competitivos, que tem elencos que hoje, olha, dão sufoco em qualquer um, e principalmente partindo do meio de tabela ali, que eu acredito que é onde a gente vai brigar, a gente tá meio que de igual para qualquer um. Então o cara chega e fala assim, a camisa do Santos, não sei o que tal, e aí eventualmente, deixa eu ver um clube que ficou na Série A, o Juventude, né, não foi rebaixado. O cara fala, puta, não, Juventude, Santos e Juventude. Chegar lá, o Juventude tem, meio que um time igual ao nosso, se não for melhor. E a gente deixa pontos contra um Juventude da vida. Então eu não sei o quanto esses caras sabem que esse é o atual futebol brasileiro, em que os clubes médios estão competitivos e estão montando elencos competitivos. Isso me assusta um pouco. Então, o cara, sem conhecer o elenco, sem conhecer o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, lembrando que ano que vem a gente tem Copa do Brasil. O cara sabe o que é a importância de um paulista? Qual que é a importância da Copa do Brasil? O Ariel Holland, que eu falei no vídeo de ontem, não sabia. Falou, beleza, vou meter um time de juvenil aqui no Paulistão, porque todo mundo fala que não importa. E a gente quase foi rebaixado no Paulista, nas mãos de Ariel Holland, quando todo mundo falou que tudo bem ser um laboratório, mas peraí, tanto laboratório não, né? Peronomútil. Então, aí o cara ficou ali dando mole, acabou sendo demitido, porque a torcida queria pegar o cara na porrada, o cara ficou assustado. Então, é importante também a gente ter conhecimento do elenco, do dinamismo do futebol brasileiro, para a gente escolher o nosso treinador e dar a ele um projeto de longo prazo. O que me preocupa muito nesses nomes que a gente está buscando, se eles vão ter esse tempo para trabalhar e para conhecer, e quem que vai brifar os caras, né? Galo e Paulo Brax, esse que é o problema. Mas enfim, desejo melhor para o nosso Santos de 2025. Tá difícil acreditar, tá difícil ler o noticiário. Não tem uma notícia boa. Espero virar o ano em 2025. Aí janeiro, Neymar volta, desce de helicóptero na Vila Belmiro. Nossa, só coisa legal. Mas a gente tem notícia ruim da Arena, contratações bem questionáveis, tomando ghosting de treinador da Argentina, que o prêmio do campeonato argentino é $500 mil, um negócio bem varziano, assim. Enfim, torcemos pelo melhor. Curta esse vídeo se você compactua com alguma dessas ideias que eu trouxe aqui, com essa indignação. Compartilhe com seus amigos e continuemos aí compartilhando as nossas tristezas e angústias para ver se isso passa um pouco, né? E se a gente consegue pelo menos dar uma desopilada no fígado e que essa mensagem chegue para a diretoria, para eles acordarem para a vida, porque o santista não aguenta mais esse suplício já há 3, 4 anos. Chega. Uma hora precisa acabar, gente. Não dá mais, o clube não aguenta mais isso pelos próximos 3, 4 anos. Beleza? Então a gente precisa pressionar esses caras. Valeu, gente. Até a próxima.